Quando José era um jovem de 17 anos, cuidava das ovelhas e das cabras junto com seus irmãos, os filhos de Bila e de Zilpa, que eram mulheres do seu pai. E José contava ao pai as coisas erradas que seus irmãos faziam. Jacó já era velho quando José nasceu, e por isso ele o amava mais do que todos os seus outros filhos. Jacó mandou fazer para José uma túnica longa de mangas compridas. Os irmãos viam que o pai amava mais a José do que a eles e por isso tinham ódio dele. E eram grosseiros quando falava com ele. Certa vez, José teve um sonho e contou a seus irmãos. Aí é que ficaram com mais raiva dele, porque ele disse assim: "Escutem, que eu vou contar o sonho que tive. Sonhei que estávamos no campo amarrando feixes de trigo. De repente, o meu feixe ficou de pé, e os feixes de vocês se colocaram em volta do meu e se curvaram diante dele." Então os irmãos perguntaram: "Quer dizer que você vai ser nosso rei e vai mandar em nós?" E ficaram com mais ódio dele ainda por causa dos seus sonhos. Depois José sonhou outra vez e contou também este sonho a seus irmãos. Ele disse assim: "Eu tive outro sonho. Dessa vez o sol, a lua e 11 estrelas se curvaram diante de mim." Quando José contou esse sonho ao pai e aos irmãos, o pai o repreendeu e disse: "O que você quer dizer com este sonho que você teve? Por acaso sua mãe, seus irmãos e eu vamos nos ajoelhar diante de você e encostar o rosto no chão?" Os irmãos de José tinham inveja dele, mas o seu pai ficou pensando no caso. Um dia, os irmãos de José levaram as ovelhas e as cabras do seu pai até os pastos que ficaram perto da cidade de Siquém. Então Jacó disse a José: "Vem cá, vou mandar você até Siquém, onde seus irmãos estão cuidando das ovelhas e das cabras." "Estou pronto para ir", respondeu José. Jacó disse: "Vai lá e veja os seus irmãos, os animais vão bem e me traga notícias." Então dali, do vale de Hebrom, Jacó mandou que José fosse até Siquém e ele foi. Quando lá chegou, ele foi andando pelo campo. Aí um homem o viu e perguntou: "O que você está procurando?" "Estou procurando os meus irmãos", respondeu José. "Eles estão por aí, em algum pasto, cuidando das ovelhas e das cabras. O senhor sabe onde foram?" E o homem respondeu: "Eles já foram embora daqui. Eu ouvi quando disseram que iam para Dotã." Aí José foi procurar os seus irmãos e achou Dotã. Eles viram José de longe e antes de chegarem perto começaram a fazer planos para matá-lo. Eles disseram: "Ah, lá vem o sonhador. Venham, vamos matá-lo agora. Depois jogaremos um corpo num poço seco e diremos que um animal selvagem o devorou. Assim veremos no que vão dar os sonhos dele." Quando Rúben ouviu isso, quis salvá-lo dos seus irmãos e disse: "Não vamos matá-lo. Não derramem sangue. Vocês podem jogá-lo neste poço, aqui no deserto, mas não o machuquem." Rúben disse isso porque planejava salvá-lo dos irmãos e mandá-lo de volta ao pai. Quando José chegou ao lugar onde seus irmãos estavam, eles arrancaram dele a túnica longa, de mangas compridas, que ele estava vestindo. Depois o pegaram e o jogaram no poço, que estava vazio e seco, e sentaram-se para comer. De repente, viram que ia passando uma caravana de ismaelitas que vinham de Gileade e iam para o Egito. Seus camelos estavam carregados de perfumes e de especiarias. Aí Judá disse aos irmãos: "O que vamos ganhar se matarmos o nosso irmão e depois escondermos a sua morte? Em vez de matarmos, vamos vendê-lo a esses ismaelitas. Afinal de contas, ele é nosso irmão e do nosso sangue." Os irmãos concordaram. Quando alguns negociantes midianitas passaram por ali, os irmãos de José o tiraram do poço e venderam aos ismaelitas por 20 barras de prata. E os ismaelitas levaram José para o Egito. Quando Rúben voltou ao poço e viu que José não estava lá dentro, rasgou as suas roupas em sinal de tristeza. Ele voltou para o lugar onde seus irmãos estavam e disse:
O rapaz não está mais lá. E agora? O que é que eu vou fazer? Os irmãos mataram um cabrito e com sangue mancharam a túnica de José. Depois levaram a túnica ao pai e disseram: achamos isso aí. Será que é a túnica do seu filho? Jacó a reconheceu e disse: sim, é a túnica do meu filho. Certamente algum animal selvagem o despedaçou e o devorou. Então, em sinal de tristeza, Jacó rasgou as suas roupas e vestiu roupa de luto. Durante muito tempo, ficou de luto pelo seu filho. Todos os filhos e filhas tentaram consolá-lo, mas ele não quis ser consolado e disse: vou ficar de luto por meu filho, até que vá me encontrar com ele no mundo dos mortos. E continuou de luto por seu filho José. Enquanto isso, os midianitas venderam José a Potifar, oficial e capitão da guarda do rei do Egito. Dono de José viu que o Senhor estava com ele e o abençoava em tudo que fazia. Assim José ganhou simpatia do seu dono, que o pôs como seu ajudante particular. Potifar deu a José a responsabilidade de cuidar de sua casa e tomar conta de tudo o que era seu. Dali em diante, por causa de José, o Senhor abençoou o lar do egípcio e também tudo o que ele tinha em casa e no campo. Potifar entregou nas mãos de José tudo o que tinha e não se preocupava com nada, a não ser com a comida que comia. José era um belo tipo de homem e simpático. Algum tempo depois, a mulher do seu dono começou a cobiçar José. Um dia ela disse: venha, vamos para a cama. Ele recusou, dizendo assim: escute, o meu dono não precisa se preocupar com nada nessa casa, pois eu estou aqui. Ele me pôs como responsável por tudo o que tem. Nessa casa eu mando tanto quanto ele. Aqui eu posso ter o que quiser, menos a senhora, pois é mulher dele. Sendo assim, como poderia eu fazer uma coisa tão imoral e pecar contra Deus? Todos os dias ela insistia que ele fosse para a cama com ela, mas José não concordava e também evitava estar perto dela. Mas um dia, como de costume, ele entrou na casa para fazer o seu trabalho e nenhum empregado estava ali. Então ela o agarrou pela capa e disse: venha, vamos para a cama. Mas ele escapou e correu para fora, deixando a capa nas mãos dela. Quando notou que ao fugir ele havia deixado a capa nas suas mãos, a mulher chamou os empregados da casa e disse: vejam só, esse hebreu que o meu marido trouxe para casa. Está nos insultando. Ele entrou no meu quarto e quis ter relações comigo. Mas eu gritei o mais alto que pude. Logo que comecei a gritar bem alto, ele fugiu, deixando a sua capa no meu quarto. Ela guardou a capa até que o dono de José voltou. Aí contou a mesma história assim: esse escravo hebreu que você trouxe para casa entrou no meu quarto e quis abusar de mim, mas eu gritei bem alto e ele correu para fora, deixando a sua capa no meu quarto. Veja só de que jeito o seu escravo me tratou. Quando ouviu essa história, o dono de José ficou com muita raiva. Ele agarrou José e o pôs na cadeia onde ficavam os presos do rei. E José ficou ali, mas o Senhor estava com ele e o abençoou, de modo que ele conquistou a simpatia do carcereiro. Este pôs José como encarregado de todos os outros presos, e era ele quem mandava em tudo o que se fazia na cadeia. O carcereiro não se preocupava com nada do que estava entregue a José, pois o Senhor estava com ele e o abençoava em tudo que fazia. Passando algum tempo, o rei do Egito foi ofendido por dois dos seus servidores: o chefe dos copeiros, que era encarregado de servir vinho, e o chefe dos padeiros. O rei ficou furioso com os dois e mandou que fossem postos na cadeia, que ficava na casa do capitão da guarda, no mesmo lugar onde José estava preso. Eles ficaram muito tempo ali, e o capitão deu a José a tarefa de cuidar deles. Certa noite, ali na cadeia, um copeiro e o padeiro tiveram um sonho cada um, e cada sonho queria dizer alguma coisa. Quando José veio vê-los de manhã, notou que estavam preocupados, então perguntou: por que vocês estão com essa cara tão triste? E eles responderam: cada um de nós teve um sonho e não há ninguém que saiba explicar o que esses sonhos querem dizer. Deus que dá a gente a capacidade de explicar sonhos, disse José. Vamos, contem o que sonharam. Então o chefe dos copeiros contou os seus sonhos e disse: sonhei que na minha frente havia uma parreira que tinha 3 galhos. Assim que as folhas que saíam pareciam flores e essas viravam uvas maduras. Eu estava segurando o copo do rei, espremia as uvas no copo e o entregava ao rei. José disse:
A explicação é a seguinte: os 3 galhos são 3 dias. Daqui a 3 dias o rei vai mandar soltá-lo. Você vai voltar para o seu trabalho e servir vinho ao rei como fazia antes. Porém, quando você estiver muito bem lá, lembre de mim. E, por favor, tenha a bondade de falar a meu respeito com o rei, ajudando-me assim a sair desta cadeia. A verdade é que foi a força que me tiraram da terra dos hebreus e me trouxeram para o Egito. E mesmo aqui no Egito, não fiz nada para vir parar na cadeia. Quando o chefe dos padeiros viu que a explicação era boa, disse: eu também tive um sonho. Sonhei que estava carregando na cabeça 3 cestos de pão. No cesto de cima havia todo tipo de comida assada que os padeiros fazem para o rei. E as aves vinham e comiam dessas comidas. José explicou assim: o seu sonho quer dizer isso. Os 3 cestos são 3 dias. Daqui a 3 dias o rei vai mandar soltá-lo e vai mandar cortar a sua cabeça. Depois o seu corpo será pendurado num poste de madeira e as aves comerão a sua carne. 3 dias depois, o rei comemorou seu aniversário oferecendo um banquete a todos os seus funcionários. Ele mandou soltar o chefe dos copeiros e o chefe dos padeiros, e deu ordem para que viesse ao banquete. E aconteceu exatamente o que José tinha dito. O rei fez com que o copeiro voltasse ao seu antigo trabalho de servir vinho ao rei e mandou que o padeiro fosse executado. Porém, o chefe dos copeiros não lembrou de José e esqueceu dele completamente. 2 anos se passaram. Um dia o rei do Egito sonhou que estava de pé na beira do rio Nilo. De repente saíram do rio 7 vacas bonitas e gordas, que começaram a comer o capim da beira do rio. Logo em seguida saíram do rio outras 7 vacas feias e magras, que foram ficar perto das primeiras vacas, na beira do rio. E as vacas feias e magras engoliram as vacas bonitas e gordas. O rei acordou, tinha sido um sonho. De manhã ele estava muito preocupado e por isso mandou chamar todos os adivinhos e todos os sábios do Egito. O rei contou seus sonhos, mas nenhum dos sábios foi capaz de dar explicação. Então o chefe dos copeiros disse ao rei: chegou a hora de confessar um erro que cometi. Um dia o Senhor ficou com raiva de mim e do chefe dos padeiros e nos mandou para a cadeia, na casa do capitão da guarda. Certa noite, cada um de nós teve um sonho, e cada sonho queria dizer uma coisa. Lá na cadeia estava com a gente um moço hebreu, que era escravo do capitão da guarda. Contamos a esse moço os nossos sonhos e ele explicou o que queriam dizer. E tudo deu certo, exatamente como ele havia falado. Eu voltei para o meu serviço e o padeiro foi enforcado. Então o rei mandou chamar José e foram depressa tirá-lo da cadeia. Ele fez a barba, trocou de roupa e se apresentou ao rei. Então o rei disse: eu tive um sonho que ninguém conseguiu explicar. Ouvi dizer que você é capaz de explicar sonhos. Isso não depende de mim, respondeu José. É Deus quem vai dar uma resposta para o bem do Senhor, ó rei. Aí o rei contou o sonho para José. Então José disse ao rei: os 2 sonhos querem dizer a mesma coisa. Por meio deles, Deus está dizendo ao Senhor o que você vai fazer. As 7 vacas bonitas são 7 anos e as 7 espigas boas também são. Os 2 sonhos querem dizer uma coisa só. As 7 vacas magras e feias que saíram do rio depois das bonitas e também as 7 espigas secas e queimadas pelo vento quente do deserto são 7 anos em que vai faltar comida. Exatamente como eu disse, Deus mostrou ao Senhor, ó rei, o que ele vai fazer. Virão 7 anos em que vai haver muito alimento em todo o Egito. Depois virão 7 anos de fome, e a fome será terrível. Ninguém lembrará do tempo em que houve muito alimento no Egito. A repetição do sonho quer dizer que Deus resolveu fazer isso e vai fazer logo. E José continuou: portanto, será bom que o Senhor, ó rei, escolha um homem inteligente e sábio e ponha para dirigir o país. O rei também deve escolher homens que ficaram encarregados de viajar para todo o país para recolher a 5ª parte de todas as colheitas durante os 7 anos que forem boas. Durante os anos bons que estão chegando, esses homens ajuntarão todo o trigo que puderem e guardarão em armazéns nas cidades, sendo tudo controlado pelo Senhor. Assim o mantimento servirá para abastecimento do país. Durante os 7 anos de fome no Egito, o povo não morrerá de fome. O conselho de José agradou o rei e aos seus funcionários, e o rei lhes disse: você vai ficar encarregado do meu palácio e todo o meu povo obedecerá às suas ordens. Só eu terei mais autoridade do que você, pois eu sou o rei. Neste momento, eu o ponho como governador de todo o Egito. José tinha 30 anos quando entrou para o serviço do rei do Egito.
ele saiu da presença do rei e viajou por todo o Egito durante 7 anos de fartura. A terra produziu cereais em grande quantidade. E José ajuntou todos os cereais e guardou em armazéns da cidade, ficando em cada cidade cereais colhidos nos campos vizinhos. Então acabaram 7 anos de fartura do Egito. E como José tinha dito, começaram 7 anos de fome. Nos outros países, os povos passavam fome, mas em todo o Egito havia o que comer. Quando os egípcios começaram a passar fome, foram pedir alimentos ao rei. Esse disse: "Vão falar com José e façam o que ele disser." Quando a fome aumentou no país inteiro, José abriu todos os armazéns e começou a vender cereais aos egípcios. E todos os países vinha gente ao Egito para comprar cereais de José, pois no mundo inteiro havia uma grande falta de alimento. Quando Jacó soube que havia mantimento no Egito, disse aos seus filhos: "Por que vocês estão aí de braços cruzados? Ouvi dizer que o Egito há mantimentos. Vão até lá e comprem cereais para não morrermos de fome." Então, os 10 irmãos de José, por parte de pai, foram até o Egito para comprar mantimentos. Mas Jacó não deixou que Benjamim, o irmão de José, por parte de pai e mãe, fossem com eles. Ele tinha medo que alguma coisa acontecesse. Os filhos de Jacó foram comprar mantimentos junto com outras pessoas, pois todo o país de Canaã havia fome. Como governador do Egito, era José que vendia os cereais às pessoas e de que vinham de outras terras. Quando os irmãos de José chegaram, eles se ajoelharam na frente dele e encostaram o rosto no chão. Logo que viu os seus irmãos, ele os reconheceu, mas fez de conta que não os conhecia. E lhes perguntou com uma voz dura: "Vocês de onde vêm?" "Da terra de Canaã", responderam. "Queremos comprar mantimentos." José reconheceu seus irmãos, mas eles não o reconheceram. Então José lembrou dos sonhos que tinha dito a respeito deles e disse: "Vocês são espiões que vieram para ver os pontos fracos do nosso país." E eles responderam: "De modo nenhum, senhor. Nós, seus criados, viemos para comprar mantimentos. Somos filhos de um mesmo pai. Nós não somos espiões, senhor. Somos gente honesta." "Não acredito", disse José. "Vocês vieram para ver os pontos fracos do nosso país." E eles disseram: "Nós moramos em Canaã, somos 12 irmãos, filhos do mesmo pai. Mas um irmão desapareceu e o mais novo está neste momento com nosso pai." José respondeu: "É como eu disse, vocês são espiões, e o jeito de provar que vocês estão dizendo a verdade é que, enquanto o irmão mais moço de vocês não vier para cá, vocês não sairão daqui. Isso eu juro pela vida do rei. Um de vocês irá buscá-lo, mas os outros ficarão presos, até que fique provado se estão ou não dizendo a verdade. Se não estão, é que vocês são espiões, juro pela vida do rei." E pôs na cadeia por 3 dias. No terceiro dia, José disse a eles: "Eu sou uma pessoa que teme ao Senhor. Vou deixar que vocês fiquem vivos, mas com uma condição. Se de fato são pessoas honestas, que um de vocês fique aqui na cadeia e que os outros voltem para casa, levando mantimento para matar a fome de suas famílias. De fato, nós agora estamos sofrendo por causa daquilo que fizemos ao nosso irmão. Nós vimos a sua aflição quando pedia que tivéssemos pena dele, porém não nos importamos. Por isso agora é que nossa vez ficamos aflitos." E Rube disse assim: "Eu bem que disse que vocês não maltratassem o rapaz, mas vocês não quiseram me ouvir. Por isso agora estamos pagando pela morte dele." Eles não sabiam que José estava entendendo o que diziam, pois ele tinha falado com ele por meio de um intérprete. José saiu de perto dele e começou a chorar. Quando pôde falar outra vez, voltou. Separou Simeão e mandou que fosse amarrado na presença deles. José mandou que os empregados enchessem de mantimento os sacos que os irmãos haviam trazidos e que devolvesse o dinheiro de cada um, colocando-os no saco dos mantimentos, e também que lhe desse comida para a viagem. E assim foi feito. Os irmãos de José carregaram os jumentos com mantimentos que haviam comprado e foram embora. Quando chegaram ao lugar onde iam passar a noite, um deles abriu um saco para dar comida ao seu animal e viu que o seu dinheiro estava ali, na boca do saco de mantimentos. E ele disse ao irmão: "Vejam só, o meu dinheiro está aqui, no meu saco de mantimentos." Eles devolveram. Todos ficaram muito assustados e tremendo de medo. Quando chegaram em Canaã, contaram a Jacó, a seu pai, tudo o que havia acontecido com eles. Então Jacó disse: "Vocês querem que eu perca todos os meus filhos? José não está com a gente, Simeão também não. Agora vocês querem levar Benjamim, e quem sofre com tudo isso sou eu."
Aí Rúben disse ao pai: Deixe que eu tome conta de Benjamim, eu o trarei de volta para o Senhor. Se não trouxer, o Senhor pode matar os meus 2 filhos. Jacó respondeu: Meu filho não vai com vocês. José, o irmão dele, está morto e só ficou de Benjamim. Alguma coisa poderia acontecer com ele na viagem que vão fazer. Assim vocês matariam de tristeza esse velho. A fome continuava muito grande em Canaã, quando as famílias de Jacó e de seus filhos comeram todo o mantimento que tinham sido trazidos do Egito. Jacó disse aos seus filhos: Voltem ao Egito e comprem mais um pouco de alimento para nós. Aquele homem deixou bem claro que, se o nosso irmão não fosse junto com a gente, ele não nos receberia. Se o Senhor deixar que ele vá, nós iremos comprar mantimentos para o Senhor. Se o Senhor não deixar, não iremos. Aquele homem disse assim: Eu só os receberei se vocês trouxerem o seu irmão mais novo. Jacó disse: Por que vocês fizeram cair tamanha desgraça sobre mim? Por que foram dizer ao tal homem que tinha um outro irmão? Eles responderam: Aquele homem fez muitas perguntas a respeito de nós, da nossa família. Ele perguntou: E o pai de vocês ainda está vivo? Vocês têm mais um irmão? Nós tivemos que responder as perguntas dele. Por acaso podíamos adivinhar que ele ia pedir para levar nosso irmão? Aí Judá disse ao pai: Deixa o rapaz por minha conta, nós partiremos agora mesmo, e assim ninguém morrerá, nem nós, nem o Senhor, nem os nossos filhinhos. Eu fico responsável por Benjamim. Se eu não o trouxer de volta são e salvo, o Senhor poderá pôr culpa em mim. Serei culpado diante do Senhor pelo resto de minha vida. Se não tivéssemos demorado tanto, já teríamos ido e voltado 2 vezes. Então o pai disse: Já que não existe outro jeito, façam o seguinte: ponham nos sacos alguns presentes para aquele homem. Leve os melhores produtos dessa terra. Levem também o dinheiro em dobro, pois vocês precisam devolver a quantia que foi encontrada na boca dos sacos. Deve ter havido algum engano. Leve o irmão de vocês e vão depressa encontrar-se outra vez com aquele homem. Que Deus Todo-Poderoso faça com que ele tenha pena de vocês e deixe que o seu irmão e Benjamim voltem para casa. Quanto a mim, se tenho de perder meus filhos, o que é que eu posso fazer? Assim os filhos de Jacó pegaram os presentes e o dinheiro em dobro e foram para o Egito, levando Benjamim. Logo que chegaram, foram falar com José. Quando José viu que Benjamim estava com eles, disse ao funcionário administrador da sua casa: Leve esses homens até minha casa, mate o animal e prepare tudo, pois eles vão almoçar comigo hoje, ao meio-dia. O administrador cumpriu a ordem e levou os irmãos até a casa de José. Quando chegaram lá, eles ficaram com medo e disseram uns aos outros: Trouxeram a gente para cá por causa do dinheiro, que da outra vez foi colocado de volta nos sacos dos mantimentos. Com certeza eles vão nos atacar. Vão tomar de nós os nossos jumentos e obrigar a gente a trabalhar como escravos. Assim que chegaram à porta da casa, disseram ao administrador: Por favor, senhor, já viemos aqui uma vez para comprar mantimentos. Porém, quando chegamos ao lugar onde íamos passar a noite, abrimos os sacos de mantimentos e na boca dos sacos, cada um encontrou seu dinheiro. Trouxemos esse dinheiro de volta e também temos mais dinheiro aqui para comprar mantimentos. Nós não sabemos quem colocou o dinheiro nos sacos de mantimentos. Aí o administrador respondeu: Fiquem tranquilos, não tenham medo. O Deus de vocês e do seu pai deve ter posto dinheiro dos sacos de mantimentos para vocês, pois eu recebi o dinheiro que pagaram. O administrador trouxe Simeão ao lugar onde eles estavam. Depois os levou para dentro da casa, deu água para lavarem os pés e também deu a comer os jumentos. Os irmãos preparavam os presentes que iam entregar a José quando ele viesse meio-dia, pois já sabiam que ia almoçar ali. Quando José chegou à sua casa, eles lhe entregaram os presentes que haviam trazido, se ajoelharam na frente dele e encostaram o rosto no chão. José perguntou como iam passando e depois disse: E como vai o pai de vocês, aquele velho de quem me falaram? Ele ainda vive? Eles responderam: Seu humilde criado e nosso pai ainda está vivo e vai passando bem. José olhou em volta e quando viu Benjamim, seu irmão por parte de pai e mãe, disse: Esse é o irmão mais novo de vocês, de quem me falaram? Que Deus abençoe meu filho. Ao ver seu irmão, José ficou tão emocionado que teve vontade de chorar. Então foi para o seu quarto e ali chorou. Quando conseguiu se controlar, lavou o rosto e saiu. E disse: Sirvam um almoço. Serviram um almoço a José numa mesa e aos seus irmãos em outra. E havia ainda outra mesa para os egípcios que estavam ali, pois esses, por motivos religiosos, eram proibidos de comer juntos com os israelitas. Os irmãos se sentaram em frente para José, eles foram colocados por ordem de idade, desde o mais velho ao mais moço.
Quando viram isso, eles começaram a olhar uns para os outros muito admirados. Serviram a eles a mesma comida que foi servida a José, e deram a Benjamim 5 vezes mais comida do que aos outros. E eles beberam com José até ficarem alegres. Depois disso, José deu ao administrador da sua casa a seguinte ordem: enche de mantimento os sacos que esses homens trouxeram, e quando puderem carregar, e põe na boca dos sacos o dinheiro de cada um, e na boca do saco de mantimentos que pertence ao irmão mais moço, põe o meu copo de prata, junto com o dinheiro que ele pagou pelo seu mantimento. O administrador fez como José havia mandado. De manhã bem cedo, os irmãos de José saíram de viagem com seus jumentos. Quando eles já tinham saído da cidade, mas ainda não estavam longe, José disse ao administrador: vá depressa, atrás daqueles homens, e quando nos alcançar, diga o seguinte: por que vocês pagaram bem com mal? Por que roubaram um copo de prata do meu patrão? Ele usa esse copo para beber e para adivinhar as coisas. Vocês cometeram um crime. Quando o administrador os alcançou e disse o que José havia ordenado, eles responderam: por que o senhor está falando desse jeito? Nós não seríamos capazes de fazer uma coisa dessas. Nós lhe trouxemos de volta do país de Canaã o dinheiro que encontramos na boca dos sacos de mantimentos de cada um de nós. Então por que iríamos roubar prata e ouro da casa do seu patrão? Se o senhor encontrar o copo com algum de nós, ele será morto. Nós ficaremos seus escravos. O administrador disse: concordo com você, mas só aquele quem estiver o copo que será o meu escravo. Os outros podem ir embora. Concordo com vocês, mas só aquele quem estiver com o copo é que será o meu escravo. Os outros poderão ir embora. Então eles puseram depressa o saco de mantimentos no chão e cada um abriu o seu. O administrador de José procurou em cada saco de mantimentos, começando pelo mais velho até o mais moço. E o copo foi encontrado na boca do saco de mantimentos de Benjamim. Então os irmãos rasgaram as suas roupas em sinal de tristeza, colocaram de novo as cargas em cima dos jumentos e voltaram para a cidade. Quando Judá e seus irmãos chegaram na casa de José, ele ainda estava ali, e eles se ajoelharam na frente dele e encostaram o rosto no chão. Aí José perguntou: por que foi que vocês fizeram isso? Vocês não sabiam que um homem como eu é capaz de adivinhar as coisas? E Judá respondeu: Senhor, o que podemos falar ou responder? Como podemos provar que somos inocentes? Deus descobriu o nosso pecado, aqui estamos e somos todos seus escravos, nós e aquele com quem estava o copo. E José disse: de jeito nenhum. Eu nunca faria uma coisa dessa, só aquele que estava com o meu copo e que será o meu escravo. Os outros podem voltar em paz para a casa do pai. José não conseguiu mais controlar a sua emoção diante dos empregados, de modo que gritou: saiam todos daqui. Por isso, nenhum dos empregados estava ali quando José contou aos irmãos quem era. Ele começou a chorar tão alto que os egípcios ouviram e a notícia chegou até o palácio do rei. Eu sou seu irmão José, aquele que vocês venderam a fim de ser trazido para o Egito. Agora não fiquem tristes nem aborrecidos com vocês mesmos por terem me trazido e vendido para cá. Já houve 2 anos de fome no mundo e ainda haverá mais 5 anos em que ninguém vai preparar a terra nem colher. Deus me enviou na frente de vocês a fim de que Ele, de modo maravilhoso, salvasse a vida de vocês aqui nesse país e garantisse que teriam descendentes. Portanto, não foram vocês que mandaram para cá, mas foi Deus. Ele me pôs como o mais alto ministro do rei. Eu tomo conta do palácio dele e sou governador de todo o Egito. Agora voltem depressa para casa e digam ao meu pai que o seu filho José manda lhe dizer o seguinte: Deus me fez governador de todo o Egito. Venha me ver logo, não demore. O Senhor morará na região de Gozém e assim ficará perto de mim. O Senhor, os seus filhos, seus netos e suas ovelhas e suas cabras e seu gado e tudo que é seu. Fome ainda vai durar por 5 anos. Eu darei mantimentos ao Senhor, à sua família e a seus animais. Vocês, Benjamim, o meu irmão, podem ver que sou eu mesmo. José é quem está falando. Conta meu pai, como sou poderoso aqui no Egito. Contem tudo que tenha visto. Vá depressa, tragam meu pai para cá. José abraçou seu irmão Benjamim e começou a chorar. E abraçado com José, Benjamim também chorou. Então, ainda chorando, José abraçou e beijou cada um dos seus irmãos. Os filhos de Jacó fizeram isso. José lhe deu carretas, como o rei havia mandado, e mantimentos para a viagem. Também lhe deu roupas novas, mas Benjamim deu 300 barras de prata e 5 mudas de roupa. Para o pai, José mandou 10 jumentos carregados das melhores coisas do Egito e 10 jumentos carregados de trigo, pão, outros mantimentos para a viagem. E José aconselhou: não briguem pelo caminho.
Eles saíram do Egito e quando chegaram a Canaã, foram à casa de Jacó, seu pai. Então disseram: José está vivo, ele é governador de todo o Egito. Jacó quase desmaiou e não podia acreditar. Porém, quando lhe contaram tudo o que José tinha dito e quando viu as carretas que havia mandado para levá-lo para o Egito, Jacó ficou muito admirado e disse: Já chega, o meu filho José ainda está vivo. Quero vê-lo antes de eu morrer. Jacó partiu com tudo que tinha e foi até Berseba, onde ofereceu sacrifícios a Deus de Isaque e o seu pai. Naquela mesma noite, Deus falou a ele numa visão e o chamou assim: Jacó, Jacó, eu estou aqui, respondeu ele. Deus disse: Eu sou Deus, o Deus do seu pai. Não tenha medo de ir para o Egito, pois ali eu farei com que os seus descendentes se tornem uma grande nação. Eu irei para o Egito com você e trarei os seus descendentes de volta para esta terra. E quando você morrer, José estará ao seu lado. Então Jacó partiu nas carretas que o rei do Egito havia mandado. Os filhos de Jacó levaram o pai, as esposas dele e os filhos pequenos. Jacó mandou que Judá fosse na frente para pedir a José que viesse encontrá-los em Gósen. Quando eles chegaram, José mandou aprontar o seu carro e foi para lá, a fim de encontrar o pai. Quando se encontraram, José o abraçou e chorou abraçando com ele por muito tempo. Então Jacó disse: Já posso morrer, agora que vi você e sei que está vivo. Depois José disse ao irmão e à família: Vou falar com o rei do Egito e vou lhe dar notícia de que meus irmãos e os parentes de meu pai que moravam em Canaã vieram para ficar comigo. Vou dizer ao rei que vocês são criadores de ovelhas e cabras e cuidam de gado. Direi que trouxeram as suas ovelhas e gado e tudo que tem. Quando o rei lhe perguntar qual é a profissão de vocês, digam que a vida inteira vocês têm sido criadores de ovelhas, como foram seus antepassados. Assim vocês poderão ficar montados na região de Gósen, pois os egípcios detestam pastores de ovelha. Então José foi dar notícia ao rei e ele disse: O meu pai e meus irmãos vieram da terra de Canaã e estão na região de Gósen com as suas ovelhas e cabras, o seu gado e tudo que tem. O rei disse a José: Agora que seu pai e seus irmãos vieram ficar com você, a terra do Egito está à ordem deles. Dê a eles a região de Gósen, que é a melhor do país, para que fiquem morando lá. Depois José levou Jacó, seu pai, e apresentou ao rei. Jacó deu a sua bênção ao rei e esse perguntou: Qual a sua idade? Jacó respondeu: Já estou com 130 anos de idade e sempre tenho andado de um lado para o outro. A minha vida tem passado rapidamente. Muitos anos foram difíceis. Eu não tenho conseguido viver tanto quanto meus antepassados, que tiveram uma vida tão dura como eu tive. Jacó deu a sua bênção ao rei e foi embora. E José deu ao pai e aos seus irmãos as terras na melhor região do Egito. Ele dava mantimentos ao pai, aos irmãos e parentes, conforme a necessidade de cada família.